Bom dia aí, família, tudo certinho, tudo top, tudo bacana, tudo 10, como é que vocês estão? Por aqui, graças a Deus, só alegria, principalmente porque eu tenho a sua presença todos os dias. Nessa manhã, basicamente, que a maioria das pessoas que me assistem está assistindo agora de manhã. Então, legal demais ter você aqui comigo. Aproveita a oportunidade que eu tenho aqui de bater esse papo com você, para você me ajudar a continuar evangelizando. Vai ativando o sininho das notificações, me segue no canal, puder mandar esse vídeo para mais gente, dá um joinha, faz um comentário aqui embaixo, me ajuda nessa. Vamos junto explodir a palavra de Deus aqui pela internet, através da internet, através do YouTube. Hoje, quinta semana da quaresma, quinta-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, dos 51 a 59. Eu vou lendo aqui, você me acompanha daí, bora junto nessa. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é Abraão? A gente está falando de Abraão desde o Evangelho de ontem. Abraão foi o cara que mais ou menos dividiu um tempo, uma era. Antes de Abraão, a galera era mais politeísta, acreditava em vários deuses. Depois de Abraão, porque Deus bateu um papo com Abraão, deu missão para Abraão, e a partir daí acreditou-se num só Deus. Foi muito complicado o processo de conversão, não tinha celular como a gente tem agora, não tinha esse rápido explosão de informação para as pessoas, não tinha nada disso. Abraão sofreu demais. Enfim, a partir de Abraão criou-se 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele foi o cara que colocou em pauta a crença num só Deus, porque Deus bateu um papo com ele, deu missão para ele, enfim. O que mais me chama a atenção nesse evangelho é esse começo aqui, ó. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. A gente falou disso ontem, que Jesus veio ao mundo para cumprir a sua missão de nos livrar do pecado e da morte. Uma vez que nós escolhemos pecar enquanto seres humanos, digo que representados por Adão e Eva, seduzidos pelo pecado. O demônio chegou através de uma serpente para Adão e Eva e falou: come desse fruto aí que Jesus falou, que Deus falou que você não pode comer, porque você comendo dele, você também vai ter os poderes que ele tem. Nós, pela nossa ânsia e ignorância, pela nossa vaidade, querendo ser maior do que de fato somos, fomos lá e comemos. E perdemos naquele comer daquele fruto, naquela desobediência, o direito da vida eterna naquele momento. Deus, em piedade, em amor por mim e por você, manda seu Filho único para que viva aqui, nessa terra, como homem, e nos volte a dar direito a essa vida eterna. Ainda a sua missão não havia sido declarada, não havia sido feita, não teve cruz ainda. Nós estamos falando, nesse momento, de um momento
cruz. Ou seja, a missão de Deus até então era espalhar a sua verdade de amor, de conversão, de verdade, de fato. E ele diz: quem guardar a minha palavra jamais verá a morte, fazendo talvez uma premonição dos fatos, da galera entender do que viria a acontecer. O que vai acontecer? A sua missão de morrer por mim, por você, no madeiro. Tudo isso acontece semana que vem, na Semana Santa. Por isso que a gente está falando disso agora. A galera ficou um pouco assustada com a verdade de Jesus. Vamos traduzir para a nossa realidade? É difícil mesmo a gente aceitar a verdade de Deus para a gente. E Jesus, naquela época, não era nem um pouco mansinho para falar do que de fato a gente precisava fazer para guardar a sua verdade. Ou seja, você quer continuar vivendo e não ver mais a morte? Guarde a minha palavra. Não quero continuar vivendo no pecado. Não vai ter vida eterna. As pessoas não acreditavam muito nisso. E Jesus foi enfático. Então, aqui, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, há 1800 anos antes de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Passamos nós também a acreditar nisso, nesse único modelo de amor e de verdade, que é Jesus. Que aula esse evangelho. Passamos a refletir nisso, de fato, e ter isso como única verdade do nosso coração. O nosso maior exemplo está lá na cruz. Os nossos irmãos evangélicos pensam que na cruz nós estamos adorando algum morto, mas para nós não. É o maior exemplo de amor, porque nos deu direito novamente à vida. Eu e você temos direito à vida, porque o meu amor, porque o seu amor fez tudo aquilo na cruz por mim e por você. Um beijo, até amanhã, que Deus te abençoe e que as coisas aconteçam para mim e para você.